Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, são muitas as opções populares para quem quer vir morar aqui no Canadá, mas a verdade é que existem muitas outras cidades além dessas, e hoje eu vou apresentar a cidade que eu estou morando aqui no Canadá, Windsor, Ontário. E inicialmente o nosso plano era ir para Toronto. Sobre custo de vida, eu vou trazer aqui uma comparação com uma cidade que é próxima daqui. E aí sobre essas áreas de demanda, eu também trouxe aqui, eu dei uma pesquisada que acaba sendo um pequeno recorte de como está o Canadá atualmente. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje, como eu falei, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cidade que eu estou morando aqui, a cidade de Windsor, na província de Ontário, aqui no Canadá. E se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas, é o primeiro vídeo meu que você tá vendo por aqui, eu vou explicar um pouquinho de como eu vim parar aqui. E eu costumo dizer que eu não escolhi o Windsor, mas sim o Windsor me escolheu. Então, antes de eu contar essa história, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal porque toda semana, toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. E já comenta aqui embaixo se você já está no Canadá em alguma cidade e está pensando em mudar de cidade, ou se você está no Brasil e está planejando ir para alguma cidade daqui. Então agora contando um pouquinho da minha experiência aqui, eu tô fazendo mestrado, eu vim com visto de estudante que me permite que eu estude part-time e trabalhe part-time também. E com isso, meu marido tem um visto atrelado ao meu, que é um visto de trabalho. Essa é a forma como a maioria das pessoas vem para o Canadá e inicialmente o nosso plano era ir para Toronto. Acho que Toronto tem muito aquele imaginário de Canadá, de cidade grande, enfim. E eu confesso que inicialmente era justamente isso que eu queria. Então nós aplicamos para um college e eu fui aceita nesse college em Toronto, mas como eu falei lá no primeiro vídeo aqui do canal, se você ainda não conferiu, vai lá conferir. Uma semana depois que a gente conseguiu a nossa carta de aceitação no college, mudaram todas as regras de imigração para cá e a gente foi obrigado a bolar uma outra estratégia para poder vir para cá. E aí com isso veio a minha segunda aplicação, agora dessa vez um programa de mestrado que manteve as regras antigas do college, hoje em dia valem para mestrado. Então eu apliquei para um mestrado em Thunder Bay, que é uma outra cidade aqui de Ontário, só que mais pro norte de Ontário, lá faz bem mais frio do que aqui. E eu confesso pra vocês que hoje em dia eu sou muito feliz por não ter dado certo essa oportunidade, porque eu fui aceita no programa, como eu detalhei também lá no primeiro vídeo, mas eu precisava comprovar um conhecimento em matemática e raciocínio lógico, e eu fiquei com uma nota aquém nesse teste de comprovação de raciocínio lógico e matemático, porque o programa de mestrado exigia, né, era uma área diferente da minha, enfim. Enfim, não consegui essa comprovação, e aí foi quando a gente fez a nossa terceira aplicação, que foi aqui pra Windsor, consegui a aplicação, é uma área que tem muito mais a ver com a minha área de formação e com a minha carreira lá no Brasil, então as coisas casaram mais certinho, e hoje em dia eu sou muito feliz vivendo aqui em Windsor, e vou trazer minha perspectiva vivendo aqui pra vocês. Vamos lá para informações gerais sobre a cidade, eu acho que quem me acompanha aqui já sabe, mas o Windsor é um dos pontos mais ao sul do Canadá, se não o ponto mais ao sul do Canadá. Porque se vocês observarem, a fronteira do Canadá com os Estados Unidos ela é linear a maior parte do tempo, mas chega no finalzinho aqui mais para a costa do Atlântico, ela faz uma curvinha, vou colocar uma imagem aqui em algum lugar para poder vocês terem uma visão mais detalhada disso, mas é basicamente isso, e aí o Windsor fica bem na pontinha, já na fronteira com os Estados Unidos, do outro lado do rio, que tem aqui, o Rio Detroit. Tem a cidade de Detroit, já nos Estados Unidos. E aí vocês já devem ter visto aqui no meu canal, ou até no Instagram também, que é realmente muito próximo, é literalmente só atravessar o rio. Daqui do rio a gente consegue ver a cidade de Detroit. Então tem essa particularidade que eu confesso que eu gosto bastante. Então, para situar vocês geograficamente, fica aqui na fronteira com os Estados Unidos, do outro lado é Detroit. E é uma cidade bem localizada no sentido que 4 horas de carro eu consigo chegar em Toronto, 4 horas de carro eu consigo chegar em Chicago também, por exemplo. 10 minutos atravessando simplesmente uma... Na verdade, no Google Maps está dando 8 minutos. 8 minutos você atravessa a ponte daqui do Canadá com os Estados Unidos e você consegue chegar nos Estados Unidos com facilidade, obviamente, se você tiver o visto. Então, pra mim, essa é uma das primeiras vantagens. É uma cidade relativamente pequena, tem em torno de 230 mil habitantes, mas ela tá próxima de cidades bem grandes, como Detroit, como Toronto, como Chicago, nos Estados Unidos. E aí, obviamente, também isso facilita para que você, se você quiser um acesso maior à diversão, lazer, entretenimento, ou até coisas mais sérias, como bons hospitais, boas oportunidades de emprego, enfim, você tem essa versatilidade de ir para essas outras cidades aqui ao redor também. E aí, justamente por ser uma cidade bem ao sul, ela fica até mais ao sul do que algumas cidades dos Estados Unidos, né? Como eu falei, o mapa faz uma curvinha assim, e aí com isso o Windsor tá aqui e aí algumas outras cidades dos Estados Unidos
estão um pouquinho mais acima. A temperatura é bem mais amena do que boa parte do Canadá. Só passei um inverno aqui, então eu não tenho muita propriedade para dizer, mas o que os nossos amigos que já vivem aqui há mais tempo falam é que de fato é muito tranquilo, a gente não tem muitas semanas de neve e não tem um volume muito grande de neve, como é em outras cidades maiores daqui e que tem um inverno mais rigoroso, né, como Montreal, como Calgary. Enfim, a gente tem neve, continua tendo aquele tradicional inverno canadense, digamos assim, mas tem por bem menos parte do tempo. E a maior parte do tempo as temperaturas aqui são um pouquinho mais altas. Agora no verão, inclusive, chegou a fazer mais de 30 graus, foi bem calor. Eu acredito que em outras partes do Canadá também, mas aqui, no geral, a temperatura é bem mais amena. Sobre custo de vida, eu vou trazer aqui uma comparação com uma cidade que é próxima daqui, uma cidade canadense que é próxima daqui, para vocês terem uma estimativa. Eu confesso também que eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido vir pra cá, porque é uma cidade que tem um custo de vida muito mais acessível do que Toronto. Hoje em dia não tá muito difícil ter o custo de vida mais acessível do que Toronto, mas, enfim, é isso. A nível de Canadá e de estrutura, enfim, o custo de vida aqui realmente é algo que acabou atraindo bastante a gente e atrai outras pessoas também que estão vindo pra cá. E aí eu trouxe aqui uma estimativa de comparação de aluguel em Toronto e em Windsor. Pra vocês terem uma ideia, o aluguel de apartamento de um quarto aqui em Windsor tá girando em torno de 1.300 a 1.600 dólares canadenses, enquanto em Toronto o aluguel de um apartamento com a mesma metragem quadrada, com uma localização similar, né, considerando mais próximo ou mais distante do centro da cidade, por exemplo, pode vir a partir de 2.000 dólares e chegar até mais de 2.500, enfim, dependendo da localização, do acabamento e do prédio que esse apartamento está localizado. Com relação a lojas e supermercados, aqui a gente encontra a maior parte das redes que a gente vê pelo Canadá, então tem Walmart, tem Costco, tem Real Canadian Superstore, tem vários restaurantes também de rede, obviamente, né, os mais famosos, McDonald's, Burger King, mas tem também aqueles que atraem bastante gente tanto para cá quanto para os Estados Unidos, Chick-fil-A, Taco Bell, enfim, tem todos esses restaurantes de rede. Aí, por outro lado, aqui só tem um shopping grande mesmo, com lojas grandes, mas eu acho que é mais do que suficiente para a cidade, ele é bem grandinho. Ele tem H&M, ele tem Lululemon, tem Roots, American Eagle, várias outras lojas e marcas, enfim, que são famosas por aqui e que tem em outras grandes cidades também. Sobre supermercados internacionais, eu vejo amigos que moram em cidades maiores talvez tendo um mais fácil acesso a comidas brasileiras no supermercado do que aqui. Aqui a gente tem sim muitos supermercados internacionais, mas acaba que por a maioria dos imigrantes aqui no Canadá serem indianos, chineses, enfim, acaba tendo mais comidas asiáticas do que comidas da América Latina de modo geral e mais especificamente do Brasil. Mas em Toronto, como eu falei, que tá a 4 horas daqui, tem vários supermercados internacionais que você acha facilmente comidas brasileiras e em Detroit também. Então, quanto a isso, não é um problema e acaba que a gente encontra algumas outras pessoas que vendem por aqui também de uma forma mais informal, digamos assim, algumas comidas brasileiras. Então, quanto a isso, pelo menos até agora a gente não passou nenhuma necessidade. E eu falei que só tem um shopping grande, mas aqui também tem um Outlet Premium, então isso também é uma coisa boa. Fica um pouquinho mais afastado da cidade de Windsor mesmo. Na verdade, ela fica até em outro município chamado La Salle, mas ainda assim é bem servido pela região. Os ônibus locais aqui de Windsor chegam lá nesse outlet, então ele é uma opção também para quem gosta de compras. Agora, do ponto de vista de transporte público, obviamente Toronto, por ser uma cidade maior, tá muito mais bem servida de transporte público. Por lá a gente tem o streetcar, tem o metrô, tem ônibus, e aqui em Windsor só tem o ônibus que, pelo menos pelo nosso uso, a gente tá andando de ônibus desde que a gente chegou por aqui, a gente não passou nenhum perrengue com relação a isso, as linhas costumam ser bem sinalizadas, a gente sabe exatamente o horário que o ônibus vai passar, então quanto a isso eu não tive nenhum problema. Mas é importante dizer que Toronto com certeza está bem mais servido no sentido de transporte público do que aqui, por ter mais opções e por ter uma malha mais diversa do que a daqui, obviamente, que é uma cidade menor. Um outro ponto negativo em comparação a outras cidades grandes aqui de Windsor que eu senti desde que eu cheguei é com relação ao mercado de trabalho. Eu cheguei a falar sobre isso em outros vídeos, mas eu sinto que por ser uma cidade menor, o comércio acaba sendo não tão aquecido.
E, ao mesmo tempo, é uma cidade que recebe muitos estudantes, assim como o Canadá, de um modo geral, recebe muitos estudantes. Isso faz com que o mercado esteja um pouquinho saturado de empregos entry-level, que a gente fala, que são esses empregos que a gente fala que não precisa de determinada formação, não precisa de nenhum conhecimento prévio, digamos assim. E aí, o que a gente percebeu também, que eu acho que é algo geral do Canadá, o mercado de trabalho é muito sazonal. Então, dependendo da época do ano, é mais fácil ou mais difícil você encontrar emprego em determinadas áreas, mas ao mesmo tempo tem algumas áreas que são mais aquecidas para as pessoas virem para cá e acharem emprego mais fácil. E aí, sobre essas áreas de demanda, eu também trouxe aqui, eu dei uma pesquisada mais ou menos, eu já tinha uma preconcepção, digamos assim, com base no que eu vejo os meus amigos que chegaram há pouco tempo ou que chegaram há mais tempo se empregando por aqui. E aí eu trouxe para vocês terem uma perspectiva também do que, como que é a empregabilidade por aqui, quais áreas são mais aquecidas. E aí é importante falar também que eu já ouvi dizer que Windsor é a cidade para os aposentados e para quem trabalha de home office. Que aí é o melhor dos dois mundos, né? Você tem um baixo custo de vida, mas aí você ainda tem acesso a várias coisas que o Canadá tem para te oferecer. E aí é importante você levar em consideração até isso quando você estiver vindo por aqui. Se você vem de uma área que permite que você trabalhe remotamente, talvez valha a pena você vir para uma cidade menor, que tem um custo de vida mais baixo, até você se estabilizar, entender como que vai ser a sua rotina aqui, como que vão ser os seus ganhos. E aí depois, se for necessário você ir para um trabalho híbrido ou um trabalho presencial, você pensa em como ir para outras cidades daqui. E aí, obviamente, que não é só Windsor que tem um custo de vida barato, mas eu tô falando da minha perspectiva do que a gente tem vivido por aqui. Agora, indo para as áreas que tem mais demanda aqui na cidade de Windsor, essa primeira eu acho que é algo geral do Canadá, serviços de manutenção. Acaba que aqui os serviços são bem caros. Pra vocês terem uma ideia, a título de comparação assim, um trabalho, dependendo da área, eu vou falar da minha área da comunicação, mas um trabalho ok ali, você já tá considerando sendo bem remunerado, você pode ganhar de $35 a $50 a hora. E um trabalho de manutenção, pode ser que você ganhe até o dobro disso. Tem trabalho de manutenção que você ganha 70, 80, 90. Vai depender, obviamente, da sua especialização de fato, do seu trabalho, da sua reputação no mercado, mas enfim, paga muito melhor do que muitos trabalhos que exigem diploma. Então isso é meio louco aqui, porque não tem mão de obra, essa é a verdade, não tem muita mão de obra para serviços de manutenção. Não à toa, a maioria das pessoas que fazem serviços de manutenção por aqui são imigrantes, então acaba que isso é algo a se considerar também se você vem de alguma área. Eu, inclusive, já conheci pessoas daqui que, por exemplo, eram formados em engenharia elétrica no Brasil e aqui viraram eletricistas. E não só a remuneração, né? Como eu falei, obviamente você acha trabalho nessas áreas com mais facilidade. Além disso, Windsor é a capital automotiva do Canadá, justamente por ter uma proximidade muito grande com Detroit, que é a capital automotiva dos Estados Unidos. É o berço da Ford, né, da montadora Ford. Então acaba que por essa proximidade com Detroit é uma cidade que tem um mercado automobilístico muito aquecido. E aí tanto se você quer trabalhar na parte de engenharia mesmo do carro, quanto em vendas de carro, enfim. Isso tem mudado um pouquinho ultimamente por conta das relações com os Estados Unidos e as mudanças na política aqui na fronteira, mas em geral, ainda assim é muito aquecido o mercado automobilístico aqui. E aí falando de fronteira de novo, a fronteira de Windsor com Detroit, né, dessa parte da fronteira do Canadá com os Estados Unidos, é uma das fronteiras mais movimentadas entre Canadá e Estados Unidos. Eu dei uma pesquisada e cerca de 25% do tráfego terrestre entre Canadá e Estados Unidos passa por aqui pela cidade de Windsor, indo para Detroit. Acho que muito justamente por conta dessa indústria automobilística bem aquecida por aqui. Então, justamente por isso, por ter esse tráfego terrestre muito grande por aqui, né, 25% de uma fronteira que é enorme, acaba que a parte de logística e armazenagem de encomendas, enfim, essa parte de transporte de produtos é uma área bem aquecida aqui também. Agora, falando um pouquinho sobre vida de estudante, eu tive um professor da universidade que falou que Windsor é a cidade perfeita para estudantes, porque é uma cidade que não tem muitos atrativos, não tem uma vida noturna badalada, então nada acontece de muito especial por aqui, então acaba que isso te faz concentrar mais nos estudos. Mas por outro lado, eu acho que trazendo agora a minha perspectiva, eu achei a estrutura da universidade muito boa. Muita gente costuma comparar bastante com outras universidades aqui do Canadá,
Mas do meu ponto de perspectiva de universidades no Brasil, por exemplo, eu achei a estrutura daqui bem avançada e o suporte que a própria universidade dá também eu achei muito bom no sentido de ingresso no mercado de trabalho e até algo que foi falado antes de eu vir pra cá, que eles só oferecem cursos que eles veem que tem demanda no mercado de trabalho. Isso é algo geral do Canadá. Mas falando de estrutura física mesmo, eu não tenho absolutamente nada a reclamar sobre a universidade. Tem me servido muito bem para todos os propósitos que eu tenho usado. E o campus é bem completo. Tem mais de um prédio. Eu já até fiz um mini tour. Aqui também tem outros vídeos da universidade mostrando um pouquinho para vocês sobre como que é. Tem muitas atividades dentro do próprio campus, tem uma residência dentro do próprio campus que se você quiser, você não quiser morar, né, fora do campus, você pode alugar um apartamento como se fosse numa república e dividir com outras pessoas também. Então, tem todas essas possibilidades de qualquer outra universidade do Canadá. Agora, indo justamente para esse lado do lazer, né, como eu falei, é uma cidade menor, menos badalada, então não tem uma vida noturna muito agitada. Obviamente tem restaurantes, tem bares, tem algumas boates por aqui, mas ainda assim nem se compara com Toronto, Montreal, outras cidades maiores daqui. Então, para quem gosta de agito, ou para quem é solteiro, eu acho que talvez tenha uma outra perspectiva sobre a cidade. Tenho amigos que vieram, inclusive, sozinhos pra cá e acham um tédio a cidade. Então, vai muito da sua prioridade, do que você tá buscando, de como você vem, com quem você vem. Então, isso é algo a se considerar também, porque realmente é uma cidade bem pacata no geral. Por outro lado, na primavera e no verão tem muitos eventos, principalmente eventos culturais, acontecendo ao ar livre, acontecendo indoor. Tem muitas coisas legais para se fazer, eu já mostrei algumas, inclusive, aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha em outros vídeos. Pelo menos na minha opinião, tem muitas opções sim para você se divertir, tanto no inverno quanto no verão. Mas, de fato, a maioria das opções de diversão são coisas mais familiares, mais family friendly, digamos assim. Além dessas opções de eventos, né, principalmente na primavera e no verão, eventos culturais, como eu falei pra vocês, tem a margem do rio que, gente, eu não sei se foi porque eu imaginei isso por tanto tempo, mas eu amo ficar lá, tipo, nem que seja fazendo nada, sabe? Só sentar num banquinho e ir admirando a vista ali de Detroit. Eu adoro esse passeio. Tem muitos parques aqui na cidade também, é uma cidade que tem bastante parque em várias regiões da cidade por aqui. E ao redor da cidade também temos várias praias de lago, tem cidades menores aqui de Ontário que são bem perto. Na verdade, eu nem considero que é outra cidade, é como se fosse um outro bairro, mas já é considerado outro município mesmo. Por exemplo, a gente foi em uma praia em uma cidade chamada Kingsville, eu já até mostrei aqui, inclusive, no canal, esse nosso passeio pra praia. São praias com uma estrutura ótima, então é algo que você pode aproveitar também. Tem muita trilha, tem muita cachoeira, o Canadá tem uma riqueza de água também muito grande, né, comparada inclusive com a do Brasil. Então a gente tem muitas opções de diversão perto da água, né, cachoeiras, praias de lago, enfim. Então isso é algo que eu gosto bastante daqui também. Por falar em água, além de ser bem próximo de Toronto, obviamente também é bem próximo das cataratas do Niágara, né? Então 4 horinhas, 5 horinhas ali de carro você chega nas cataratas do Niágara, que é uma outra beleza aquática, digamos assim, aqui do Canadá. E aí, obviamente, além de todas essas diversões da cidade de Windsor, tem também as diversões de Detroit, que é do outro lado da ponte. E aí, sobre facilidade de acesso para lá, eu tenho um vídeo falando sobre isso também, como que foi a nossa travessia indo para Detroit em um ônibus da rede de transporte daqui de Windsor. Obviamente, para poder chegar lá, você precisa do visto americano, né? E aí na fronteira, obviamente, vão te pedir na ida o seu visto americano e na volta o seu visto de qualquer categoria que seja que você esteja aqui no Canadá. Infelizmente, a categoria de ônibus que a gente pegou, que é o Tunnel Bus, que a gente pegou pra ir pra Detroit, a primeira e única vez que a gente foi pra lá, acabou, foi encerrado, foi um serviço que foi encerrado agora em agosto. Acho que muito justamente por esse atrito, né, entre o governo canadense e dos Estados Unidos. Então, acabou que o prefeito daqui da cidade de Windsor optou por terminar esse serviço. Mas basicamente, explicando em linhas gerais para vocês, ele cobrava $10 para ir e $10 para voltar. Então era um ônibus convencional da rede daqui de transporte de Windsor mesmo, que aí ele fazia esse trajeto direto, passava em algumas paradas aqui de Windsor e parava lá do outro lado de Detroit
e depois tinha os horários normal, um ônibus convencional, gente. Era muito bom, inclusive em dias de jogo, em dias de show lá, a galera ia de monte mesmo, tinha como você reservar o seu lugar no ônibus, se você tivesse indo em um grupo maior. E o que tá sendo falado por aqui é que até o final do ano, para esses eventos específicos, quando tiver jogo de hóquei, jogo de beisebol, jogo de basquete lá em Detroit, eles vão continuar com esse serviço, né, em horários específicos e dias específicos, mas não vai ter mais todo dia como era antes, infelizmente. Eu espero muito que eles reavaliem essa decisão, porque realmente era um serviço que a gente gostaria de ter usado mais. A gente chegou, infelizmente, há pouco tempo, então usamos só uma vez. Mas é isso. Enfim, são decisões governamentais que estão além do que a população pode imaginar, esperar ou querer. Agora, falando um pouquinho sobre comunidade brasileira e diversidade por aqui, eu confesso que por ser uma cidade pequena, eu achei que não ia ter uma comunidade brasileira grande aqui, mas eu me surpreendi. De fato, não deve ser tão grande como em outras cidades maiores aqui do Canadá, mas ainda assim tem muita gente, tem muito brasileiro, tem inclusive uma associação brasileira aqui de Windsor. Vou deixar aqui o link na descrição do Instagram deles, chama Farofa, a associação daqui, para quem estiver interessado, quem estiver chegando em Windsor e estiver interessado por aqui. De fato, eles ajudam bastante quem tá chegando agora, tem inclusive um manualzinho com várias informações gerais para quem tá chegando por agora. Tem um grupo bem movimentado no WhatsApp com várias pessoas que podem te ajudar também a conseguir um emprego, tem um grupo de garage sale, tem, enfim, várias coisas da comunidade brasileira. Tem também alguns eventos, a gente teve uma festa junina também esse ano, em que as pessoas puderam levar, cada um levava uma comida, né, típica, e foi bem cheinho, inclusive, a festa junina. E, no geral, eu acho que viver como imigrante por aqui não é muito diferente de outras cidades do Canadá. Eu acho que acaba sendo um pequeno recorte de como está o Canadá atualmente. Como eu falei pra vocês, as nacionalidades que acabam sendo mais comuns por aqui são os indianos, os chineses e, se eu não me engano, os filipinos estão no páreo ali. Eu vou deixar em algum lugar aqui o top 3 de nacionalidades que tem aqui no Canadá, mas no geral você encontra gente de toda parte do mundo. E aí, como imigrante, eu acho que talvez até pelo Canadá tenha essa característica de ser um país de imigração mais recente, acaba que é um país que respeita muito também essas diferenças de um modo geral. Obviamente tem exceções, obviamente tem xenofobia, obviamente tem gente doida como em vários lugares do mundo, mas no geral, eu pelo menos como imigrante, assim, tá na cara que eu não sou canadense, né? Eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação por aqui, eu nunca me senti de fora, de fato, do país, assim, sabe? Obviamente que talvez não tenha essa sensação de pertencimento, porque não é o país que eu nasci, o inglês não é a minha primeira língua, mas, no geral, eu acho que eu me acostumei muito mais com a vida aqui justamente por ter outros imigrantes, por ser um país tão diverso como é o Canadá. E essas foram as minhas impressões sobre como é morar aqui em Windsor. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu consiga ter transparecido tudo que eu realmente acho sobre a cidade. Como eu apresentei aqui, tem seus prós, tem seus contras, mas eu, trazendo uma conclusão mais direta aqui, eu gosto bastante de morar aqui, tem sido uma experiência muito boa e eu sou muito grata por Windsor ter escolhido a gente. Como eu falei, não foi a gente que escolheu o Windsor, foi o Windsor que escolheu a gente. No geral, a nossa experiência tem sido muito positiva por aqui. E aí, meu conselho final pra quem tá vindo morar por aqui, pelo Canadá, é pesquisar bastante sobre todos esses aspectos que eu falei por aqui. Pode ser que alguma coisa negativa que eu tenha falado sobre o Windsor seja uma coisa boa para uma outra pessoa e vice-versa. Então, pesquise todos os detalhes com relação à cidade que você está indo, se organize para a cidade que você está indo e, enfim, esteja preparado para a vida aqui no Canadá. Se você tem alguma dúvida específica sobre morar aqui em Windsor, pode deixar o comentário aqui embaixo ou falar comigo lá pelo Instagram, eu tô sempre conversando com vocês. Fico muito feliz quando vocês falam que meus vídeos têm ajudado vocês nesse processo de mudança de vinda aqui pro Canadá. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar o que vocês quiserem por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!